Em um mundo onde cada sombra parece guardar uma história não contada, e cada silêncio esconde um segredo que nunca deveria ser revelado, existe um tesouro cuja existência desafia tudo o que conhecemos sobre a história humana. Não é ouro, não são joias, não é nada que possa ser pesado, contado ou exibido em um museu. É algo muito mais antigo, muito mais poderoso e muito mais perigoso. Algo que, segundo as lendas, poderia alterar o curso da humanidade para sempre. Mas há um detalhe que transforma esse mistério em uma ameaça real. Esse tesouro não quer ser encontrado. Elsei Protégé. E não com armadilhas ou guardiões de carne e osso, mas com uma maldição capaz de destruir a mente e a vida de qualquer pessoa que ouse se aproximar. Este é o enigma do coração de Eldoria. O coração de Eldoria seria a última herança de uma civilização perdida, chamada Shilos. Um povo que teria existido muito antes de qualquer cultura que conhecemos. Segundo os fragmentos de sua história, Shilos não apenas construiu cidades, mas moldou a própria energia do universo. Suas construções vibravam, brilhavam e se movimentavam de acordo com leis que hoje seriam consideradas impossíveis. E quando eles perceberam que estavam à beira de um cataclismo, menos algo tão grande que destruiria sua civilização inteira, menos seus sábios decidiram preservar tudo o que sabiam dentro de um único artefato. Um recipiente de conhecimento infinito, um compêndio de energia pura, uma espécie de semente capaz de reconstruir a própria ideia de humanidade. Esse artefato seria o coração de Eldoria. Ninguém sabe onde esse tesouro está. Cada mapa antigo conta uma história diferente. Alguns acreditam que ele está escondido em alguma região inexplorada da Amazônia. Outros dizem que se encontra nas profundezas do oceano, em ruínas submersas que jamais foram catalogadas. Há ainda quem acredite que ele repousa em cavernas inacessíveis protegidas por rochas, gelo e estruturas naturais impossíveis. Mas há algo que conecta todos os relatos. Onde quer que o coração esteja, ninguém escapa ileso. A maldição de Shilos não é simbólica. Ela se manifesta de forma direta, física e psicológica. Expedições inteiras ao longo dos séculos desapareceram ao tentar encontrá-lo. A selva engoliu homens experientes como se fosse um organismo vivo. O deserto abriu fendas sem explicação. Equipamentos falharam repetidamente. Doenças estranhas surgiram de um dia para o outro. E aqueles poucos que retornaram voltaram quebrados. A mente deles não era mais a mesma. Alguns murmuravam palavras incompreensíveis. Outros desenhavam símbolos repetidamente como se recebessem mensagens de algo que não pertence ao nosso mundo. Há até relatos de pessoas que retornaram completamente mudas, incapazes de sequer descrever o que haviam visto. O caso mais conhecido, e talvez o mais perturbador, é o do Barão von Richter, um aristocrata prussiano do século XIX apaixonado por arqueologia e esoterismo. Obcecado pela lenda do coração, ele investiu toda a sua fortuna em uma expedição gigantesca que partiu rumo à Amazônia. Desde o início, tudo deu errado. Guias abandonavam o grupo no meio da noite, alegando ouvir ruídos estranhos na mata. Equipamentos desapareciam sem explicação. A comida estragava de forma anormal. A equipe adoecia rapidamente, sem motivo claro. Mesmo assim, von Richter insistiu em seguir adiante. Meses depois, apenas 3 homens retornaram vivos, e nenhum deles mentalmente são. Eles falavam de sombras que se moviam sozinhas, de olhos observando entre as árvores, de um som que parecia um sussurro, mas que não vinha de lugar nenhum. O barão, encontrado dias depois vagando pela selva, não foi capaz de formular uma frase coerente até sua morte. Ele passou o resto da vida rabiscando símbolos e repetindo: ele vê tudo, ele vê tudo. Décadas depois, no início dos anos 2000, um grupo de jovens exploradores decidiu provar que a maldição era apenas folclore. Com tecnologia avançada, menos drones, scanners térmicos e satélites, eles acreditavam que conseguiriam localizar as ruínas de Shilos, mas tecnologia nenhuma foi capaz de protegê-los. À medida que se aproximavam do local detectado, os drones caíam, as baterias zeravam instantaneamente. O GPS os enviava para direções impossíveis. Os rádios transmitiam vozes que não pertenciam a ninguém da equipe. E então, o caso mais chocante. Um dos engenheiros começou a acusar a própria floresta de observá-lo. Ele dizia que as árvores cochichavam, que o vento chamava seu nome. Em um surto desesperado, tentou destruir toda a tecnologia do grupo, alegando que eles não estavam permitindo a aproximação. A equipe foi resgatada, mas esse engenheiro perdeu a sanidade de forma irreversível. Esses eventos não podem ser descartados como coincidências. Ao longo da história, o padrão é sempre o mesmo. Quanto mais perto alguém chega do coração de Eldoria, mais intensa se torna a presença da maldição. Alguns especialistas especulam que a maldição não seja má vontade, mas sim um mecanismo de defesa criado pela própria civilização de Shilos, um sistema tão avançado que ultrapassa qualquer lógica humana. Outros acreditam que a energia contida no coração seja tão poderosa que a mente humana simplesmente não consegue suportá-la. E há ainda quem defenda a hipótese mais assustadora,
A de que o coração não está apenas protegido, mas é guardado por uma entidade consciente, um observador silencioso que elimina qualquer ameaça. O fato é que o coração de Eldorya permanece perdido, indevassável e intocado. À medida que a humanidade avança tecnologicamente, a maldição parece responder, adaptar-se, tornar-se ainda mais eficiente e impedir aproximações. Talvez esse tesouro nunca devesse ser encontrado. Talvez o conhecimento de Shiloh seja grande demais para nós. Talvez nossa curiosidade seja justamente o que a maldição tenta conter. E isso nos leva a uma pergunta que incomoda todos os que estudam esse caso. Será que alguns segredos são perigosos demais para serem revelados? Será que o maior presente deixado por uma civilização perdida é justamente manter sua sabedoria oculta? Ou será que um dia alguém finalmente quebrará a maldição e pagará o preço final? O coração de Eldorya continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Um tesouro tão poderoso que molda o destino de quem tenta encontrá-lo. E uma maldição tão antiga que parece viva observando, esperando, protegendo. Agora eu quero saber, você acredita que esse tesouro existe? Acha que a maldição é real? Ou tudo isso é apenas um eco distante de uma civilização esquecida? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar mergulhando comigo nos enigmas mais obscuros do planeta, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se, porque este é apenas o começo.